Amém. Jesus é o Senhor. Glória a Deus. Como eu me encontrei com o Senhor Jesus. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Desde quando eu era criança, eu sempre fui uma pessoa de terços, novena, porque eu cresci num lar católicos. Os meus pais eram muito católicos, então eu cresci nesse ambiente. Mas eu sempre quis verdadeiramente o Senhor. Sempre eu procurei o Senhor em vários lugares, mas eu não encontrei. Eu procurava o Senhor numa vela que eu acendia. Eu procurava o Senhor em vários livros que eu lia, mas o Senhor não estava ali. Eu procurava o Senhor em sermões. Quando eu era criança, a minha vizinha me levava, eu ia. Eu ouvia, mas o Senhor não estava ali. Procurei o Senhor nas reuniões vocacionais do convento, mas o meu Senhor, eu não encontrei ele ali. Até que certa feita, o Senhor me trouxe até ele. Senhor Jesus, o Senhor me trouxe até ele. Senhor Jesus. Passei a reunir num determinado lugar, onde eu conheci irmãos maravilhosos, onde eu encontrei irmãos maravilhosos, irmãos preciosos, me ensinaram a como encontrar o Senhor, a ter intimidade, buscar o Senhor na palavra de Deus, na oração. Senhor Jesus, mas ainda faltava algo. A minha experiência, eu senti ainda algo, eu senti um vazio ainda, porque para mim Deus estava numa vitrine, eu punha a mão assim na vitrine e via Deus além da vitrine, eu não podia tocá-lo, eu não podia senti-lo. Para mim chegar até o Senhor tinha tanta coisa, um ritual que eu tinha que passar por tantas coisas para poder tocar no meu Senhor. E eu já estava ficando cansada, mas até que um dia o Senhor me trouxe. O Senhor trouxe até mim um comportou. Senhor Jesus, um braço de um rio que me conduziu para a vida da igreja. Senhor Jesus, onde eu pude desfrutar do amor do Senhor, da vida do Senhor, da unidade do Senhor, amando todos os meus irmãos. De todos os lugares, independente aonde eles se reúnem, somos um, somos a vida da igreja, a noiva de Cristo. Senhor Jesus, Jesus é o Senhor, e amém, amém pela vida maravilhosa da igreja. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Amém, irmãos. Jesus é o Senhor. Meu testemunho, irmãos, de quando eu conheci a vida da igreja, foi através do irmão Lázaro Fernando. Ele falou do invocar e eu vi também a transformação na vida dele. Ele foi uma carta viva, que o Senhor, ele foi ganhou o Fernando tão completamente assim que ele ficou totalmente transformado. A esposa dele ainda me falou: Dona Luísa, eu não sei o que está acontecendo com o Fernando, ele parece que está ficando doido. Falei: não, isso aí é o encontro dele com o Senhor. E quando a gente se converte a primeira vez, que a gente conhece a palavra do Senhor, a gente fica como doido mesmo. E aquele primeiro amor. Aí eu falei para ela ficar tranquila, que era assim mesmo. E através do irmão Lázaro Fernando, que ele me convidou também para ir na reunião na casa dos irmãos. Eu cheguei lá na casa dos irmãos, fui tão bem recebida, foi tanto amor, tanto carinho, tanta dedicação, e os irmãos com muito cuidado comigo, e eu aquela pessoa dura, com o casco bem duro mesmo, que estava vindo de uma igreja tradicional. Então eu desconfiava de tudo, achava que tudo era seita. E foi quando eu conheci os irmãos da vida da igreja. Irmãos, que maravilha foi aquela palavra aquele dia. E aí eu fui várias vezes, ele foi me chamando, me convidando, eu fui. Quando eu invoquei a primeira vez, eu vi que algo tinha mudado, porque o irmão tinha falado: quando você invoca, a primeira vez que você invoca, daí você não é mais a mesma pessoa. E de fato foi mesmo.
verdade. Foi totalmente diferente do que eu vivia nos anos que eu vivi, muitos anos de crente. Eu tive uma experiência de poucos dias, tive uma experiência totalmente diferente. Muito bom. A vida da igreja é o reino mesmo, com certeza. E também eu conheci uns irmãos que naquela época eu estava visitando aqui em Santa Helena. E esses irmãos, o Senhor usou muito eles para falar de pessoas que foram resgatadas no mundo das drogas e tal, que já era CEAPista. Eles me deu o testemunho de alguém assim, né? E eu me lembrei da minha irmã, da Lecilda. A Lecilda sofria muito, muito com os filhos dela. A Lecilda estava passando uma luta tão tremenda. Eu falei, meu Deus, tem misericórdia, alcança aquelas vidas. E aí, quando esse irmão estava falando, depois que terminou a reunião, eu chamei aquele irmão e falei, irmão, essa palavra tem que ser alcançada da minha irmã Lecilda, porque ela passa por lutas e ela está passando por problemas sérios com os filhos. O irmão precisa conhecer. Aí eu falei da Virgínia para ele, e ele falou, eu quero conhecer a Virgínia, preciso conhecer a Virgínia. E eu dei o endereço da Lecilda. Ele foi lá no trabalho da Lecilda, a Lecilda deu o endereço onde a Virgínia estava e eles foram lá. Quando chegou na porta, a Virgínia foi abrir a porta, ele perguntou, aqui que mora a Virgínia? E ela falou, da parte de quem? Eles responderam, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Desde então também a vida da Virgínia foi transformada. Irmãos, foi muito lindo o que o Senhor fez na vida da minha irmã Lecilda e da família dela toda. E o Senhor deu libertação para os filhos dela. O Senhor restaurou o casamento dela. O Senhor fez maravilhas na vida da minha irmã Lecilda. E assim na vida de muitos irmãos que eu conheci também na vida da igreja. E o meu testemunho é esse. Eu ganhei muito com o amor dos irmãos. E me ganhou bastante, completamente. Eu amo a vida da igreja. Eu amo os irmãos. Amém. Jesus é o Senhor. Louvado seja o Senhor por essa maravilhosa oportunidade de contar um pouquinho sobre o testemunho pelo qual eu estive conhecendo o viver da igreja, né? Mesmo que sempre fui ensinado, né, ainda quando pequeno, quando minha mãe se converteu, a andar nos caminhos do Senhor, e mesmo assim eu tinha um pensamento, como grande parte, né, de jovens em sua mocidade, e com certeza vários irmãos pensavam assim no passado. Eu pensava que poderia viver minha vida, poderia fazer coisas errantes pela terra, e lá no final da minha vida eu simplesmente teria uma conversão, e aí ficaria tudo certo perante Deus. Sempre tive esse pressuposto, né? E ainda que eu andava no vale da morte, ainda que eu andava na escória desse mundo, né, em meio a pecados, mesmo assim eu tinha uma Bíblia. Eu tinha uma Bíblia que eu fazia leitura do Novo Testamento e também de Salmos e Provérbios. E eu justificava os meus erros, né, os meus pecados, as minhas falhas, através dessa leitura, achando que assim eu estaria agradando a Deus. Porém, no ano de 2007, o Senhor ele me mostrou verdadeiramente o que é segui-lo, o que é depender totalmente da sua pessoa, e eu tive a minha conversão. Realmente ali eu encontrei com o Senhor me encontrou, e eu tive um encontro com a pessoa do amor, que é Deus. Eu fui ali, eu recebi o Senhor, né? Na verdade, desse encontro, eu aceitei o Senhor como meu fiel Salvador, como meu Deus, aquele que perdoa meus pecados através do seu precioso sangue. E algo maravilhoso que os irmãos, naquela ocasião, que pregaram a mim, me ensinaram, foi invocar o nome do Senhor. Mesmo conhecendo boa parte da Bíblia, sendo leitor, não muito assíduo, mas conhecedor de muitas partes da letra da Bíblia, mesmo assim, eu tive algumas passagens
que não eram compreendidas e outras que eu não vivenciava. Meus irmãos me apresentaram esse versículo de Romanos capítulo 10, versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse versículo foi marcante na minha vida, porque eles me levaram a invocar o nome do Senhor. E quando eles pediram para me repetir 3 vezes, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, eu senti algo que eu não consigo explicar até hoje. Todas as vezes que eu vou contar, que eu vou testemunhar esse assunto, eu não consigo explicar. Porque na verdade eu passei a noite inteira invocando o nome do Senhor em espírito. Ali eu acredito que eu recebi o penhor, a garantia da minha salvação. E realmente o ser de Deus triuno em personalidades, ele adentrou dentro do meu espírito. Eu recebi uma regeneração do espírito. Agora, porém, estou caminhando, galgando para salvar minha alma. Porém, pela graça eu fui salvo. E contar um pouquinho rapidinho sobre o testemunho. Houve um conjunto de irmãos que foram até mim pregar o evangelho, esse evangelho da vida. Dentre eles, irmãos que se converteram primeiro do que eu, eles tiveram testemunhos sobre isso. E o irmão Dirceu e a irmã Luana, quantas vezes me cercaram para falar do Senhor, para falar desse nome precioso. E muitas das vezes eu não parava, não queria ter comunhão. Foram em minha casa, falaram do Senhor para mim também. Ali eles estiveram levando essa palavra. Mesmo assim, porém essa palavra ela não tinha penetrado meu coração ainda. Eu simplesmente zombava, brincava da palavra. Até que depois de muitas orações dos irmãos e também, de certa forma, incessantemente eu procurei por vários lugares essa palavra, essa visão do corpo. Procurava o significado do que realmente era a igreja, mesmo havendo tantas divisões, como que Deus falaria com o homem. Até que os irmãos vieram na minha casa visitar. Dessa vez eu, o irmão Cairo, a irmã Catiúcia, o irmão Juliano estiveram em minha casa falando do Senhor para mim. E ali novamente eu recebi um jornal, o jornal Árvore da Vida. Falei para eles que iria ler, não li o jornal. Confesso para os irmãos que não fui até a palavra. E mais uma vez eu fiquei zombando e brincando. Até que um dia, na verdade, em uma noite, após sair do serviço, eu dando uma volta pela cidade de Santa Helena, eu encontrei uma casa onde estavam alguns irmãos parados. E ali me adentrei. E aí, adentrando ali, esses irmãos começaram a falar. Foi onde citaram esse versículo de Romanos 10, versículo 13 para mim. Conduzidos ali com o irmão que já estava aqui na nossa cidade, o irmão Eliseu, qual sempre esteve me ensinando sobre a palavra. Fazemos estudo bíblico após a minha conversão. Lá no Pit Dog até então, antes de ser a pizzaria Brasolas, o irmão Gilmar e a irmã Cida, que foram batizados no mesmo dia do que eu, batizados na casa do irmão Rogério e da irmã. Por fim, realmente sou muito grato por tudo que o Senhor desencadeou durante esse processo aí. Após a minha conversão, realmente eu fiquei bastante abalado espiritualmente. O Senhor remexeu comigo. Eu não parava de ler a Bíblia, não parava de ler as epístolas do Novo Testamento, os Evangelhos, não parava de ler o Velho Testamento, não parava de assistir filmes devocionais, palavras voltadas às histórias bíblicas e aquele primeiro amor, aquele encontro. Eu desejo que o Senhor ele possa ter com cada um no seu íntimo da comunhão como cristão. Eu desejo também que ele possa estar em mim, que eu possa voltar e estar sentindo sempre esse amor pelo qual o Senhor me salvou. Durante a minha conversão também fui muito ajudado por um livro chamado O Evangelho Tem que Avançar.
onde falava vários episódios ali de testemunhos de irmãos em outros países, principalmente testemunhos na África, e sobre a importância de pregar o Evangelho do Reino. Eu fui ajudado com o versículo de Mateus 24, versículo 14, né? E essa passagem ela realmente me ajudou muito a compreender o que estava sendo feito comigo, o que o Senhor estava querendo de mim, né? O propósito desse versículo é: e será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então esse foi um resumo da minha conversão entre 2007, na verdade dia 8 de julho de 2007. Eu tive contato com esses irmãos verdadeiramente, eu invoquei o nome do Senhor, e no dia 29 de julho eu fui batizado para dentro do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, para dentro do corpo de Cristo. Então esse é o meu testemunho. Sou o irmão Lázaro Fernando, aqui da igreja em Santa Helena de Goiás. Sou grato, volto a falar, a todos os irmãos que rogaram, né, pela minha salvação, que rogaram para esse nome chegar até mim. Também sou grato pelas orações da minha mãe. Sou grato a todos os irmãos da região 1, principalmente os irmãos que cuidavam da nossa região na época, da igreja em Brasília, onde eu fiquei sabendo que meu nome já estava em oração antes mesmo de eu congregar. Os irmãos já tinham colocado meu nome em oração. Então sou grato ao Senhor em primeiro lugar, mas também sou devedor a todos esses que contribuíram para a minha salvação, para que eu possa hoje, né, estar participando desse ministério, o ministério. Amém. Jesus é o Senhor. Amém, irmãos. Meu nome é Deliane e eu falo da localidade de Santa Helena de Goiás. Eu fui desafiada pelo irmão Lázaro Fernando a contar um pouquinho de como foi o dia em que eu ganhei o Senhor. Eu ganhei o Senhor, eu tinha 15 anos e eu fui ganha alcançada através da minha família, que começou a reunir, e eles trouxeram para dentro de casa essa palavra maravilhosa. Eles trouxeram esses hinos tão verdadeiros, e o que me tocou profundamente foi um dos hinos, o hino C18, esse que está tocando agora, Ao Cheiro das Águas, o qual me transformou. A partir desse dia, eu nunca mais fui a mesma. O Senhor me salvou, me libertou. Até hoje Ele tem feito isso, todos os dias. Eu sou muito grata a Ele por tamanho amor. Hoje, eu e minha casa, nós servimos ao Senhor, graças a Deus. Nós somos libertos, nós somos guiados por esse desfrute, por essa palavra. O Senhor é conosco, irmãos. Amém. Jesus é o Senhor.